Julie, não. Ai, pomba, isso dói. Para, Julie, eu não vou gravar esse vídeo com você, não. Voltei! Voltei, gente, não voltei sozinha, voltei acompanhada. E pra quem não sabe, né, eu sou a Emily, você está no canal Emily Viana, esse canal bonito, gracinha e interessante, não é, galera? Então, essa é minha irmã Julie, essa é coisinha linda. Então essa é minha irmã Julie, minha irmã mais nova. Então, gente, por que eu trouxe minha irmã aqui? Primeiro porque ela tá aqui, eu queria gravar um vídeo com ela. Faz sentido. Mas porque ontem a gente foi no aniversário de um amigo meu, assim, de infância. Meu amigo de infância. Só que a irmã do amigo... A irmã mais nova do meu amigo é melhor amiga da minha irmã. E eu também sou amiga da melhor amiga da minha irmã. E Julie também é amiga do meu amigo. E tem outros amigos? E outros amigos, tem outros irmãos, que os irmãos são os amigos dos amigos, os amigos são irmãos dos amigos. E todos os amigos. E geralmente não são é amigos assim dos que rola, irmãos. né? E geralmente... Então, assim, ontem eu tava na festa e tava olhando assim pra festa e gente, isso é muito especial, mano. Isso é muito legal. E tipo assim... Não, sério. E tipo assim, hoje eu vim falar da nossa irmandade. Porque assim, de repente quem vê hoje em dia fala assim, ah, que linda elas! Se dando tão bem! Gente, vocês não sabem. Vocês não sabem da missa metade. Vocês não sabem de nada. Tem um aniversário de um amigo. E minha irmã vai estar lá, porque é amiga da minha irmã. E a gente fica sabendo do aniversário e tipo, eu já mando mensagem, tu vai? Tu vai no aniversário de fulano? Ah, eu vou. Pô, então vamos junto. Já é meio natural, assim. Então... E aí isso me fez pensar, tipo assim, quando, em que momento da minha vida eu virei amiga da minha irmã? Em que momento isso aconteceu? É porque eu não consigo pensar... Não dá pra contar a história de família inteira, o porquê que a gente, né? Porque senão... Olha só, uma coisa que vocês não sabem. Minha família é muito louca. Eu sei que... Não, é pouco, né? Mas família de todo mundo é doida, gente. Todo mundo tem doideira na família, todo mundo tem maluco na família. Mas a minha tem um negócio assim, eu tinha vontade de escrever um livro sobre a doideira que eu já passei com a minha família. Minha família é... Mas só pra vocês entenderem, meus pais são separados. Então a gente morava com a minha mãe e os meus avós maternos. Então, só daí pra vocês entenderem. Tem 4 anos de diferença entre a gente, tá, gente? Então, assim, isso hoje em dia parece não fazer uma diferença. Parece, porque parece que eu sou muito mais velha, que eu sou muito mais inteligente, muito mais legal. Muito porque parece que eu sou mais nova, linda, maravilhosa. Ela é mais bonita. Mas... Ju, não começa com isso não. A gente discutiu isso sobre ontem. Olha esse nariz, gente. Olha esse nariz. Olha a diferença. Ai, que trauma. Isso é do nosso pai, o nariz. Pai, pelo amor de Deus! Quando nós éramos crianças, cara, a gente não se odiava num nível, tipo, a gente... não se gosta, só não se curte. Não, a gente se odiava de cair na porrada. Tipo, uma aprontar com a outra no nível dela me fazer rolar uma escada. Não, olha só. Eu não fiz rolar a escada. Ela cisma com isso. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei como isso aconteceu. Eu estava lavando a escada. Eu estava ajudando minha mãe a lavar a escada e ela estava andando de patins lá no terraço. Ela foi descer com a escada molhada. Ela me chamou, Julie! Não, já é coisa doideira da cabeça dela já isso. Nada a ver. Não. As pessoas vão pensar que eu sou psicopata. Não tem nada a ver, não. Para com isso. Eu nunca ia fazer isso. História do balanço. Essa garota, ela tinha 3 anos de idade. Tava eu e minha outra irmã. Sim, nós temos outros irmãos, mas isso é uma outra história. A gente vai falar deles provavelmente nesse... Porque eles fazem parte. Mas eles não são irmãos de sangue, mas são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Uma irmã mais velha e um irmão mais novo do que eu, mais velho do que ela. Ela é a caçula de todos os 4. Nós somos 4 irmãos. Nós somos 4. Enfim. Então tava eu e meu outro irmão no balanço. E aí eu tava empurrando, só que eu não tava empurrando pelas costas dela. Eu tava empurrando pelo pé. Então eu tava, tipo, na frente dela, pegando o pé dela e empurrando o pé dela. Quem empurra a outra pessoa pelo pé? Aí eu empurrando pelo pé. Julie passou atrás do balanço. Eu tinha 2 aninhos. Ela era muito novinha, de 2 pra 3 no máximo. Eu acho que a gente pode responsabilizar meu pai, né? Porque não tava de olho em mim. Pai. Não, criança, tadinho. Gente. A criança sai correndo, você nem vê. Quando ele viu, o Julie já estava estatalada no chão, porque o balanço foi direto na boca dela, abriu o corte. A gente tinha acabado de chegar no passeio. O meu pai fica bolado com essa toda. A gente tinha acabado de pisar! A gente pisou no sítio!
Vem Julie com a boca rachada, sangrando, ele saiu correndo Foi com no o sítio, Julie. não foi naquele... Cara, mas isso foi um acidente. Para, mas vamos falar sério agora. Sério. Assim, gente, era muita implicância. E você também não era nenhuma Não, santinha. cara, não, calma aí, Beth. Julie. Eu era muito chata. Eu admito. Eu não era chata, chatinha. Ai, como eu sou chata. Não, eu era um porra. Eu era muito chata. Eu era insuportável. E ela fazia as paradas pra implicar. Fazia, E uma das fazia coisas mesmo. importantes a ser ditas. Eu tinha muito ciúme que quando eu levava amigos lá, ela queria ficar fazendo amizade com os meus amigos. E eu não Eu suportava sou uma pessoa isso. sociável. Não, ela só queria se intrometer mesmo Eu porque eram queria meus chamar amigos. atenção. Ela queria chamar atenção. E na verdade, eu achava que ela queria chamar atenção dos outros. Eu queria chamar a atenção dela. E na verdade, ela queria chamar a minha atenção porque eu estava dando atenção aos meus amigos que eu não dava pra ela. Exatamente. Mas, ao contrário, o contrário também acontecia. Vamos lá. A gente brincava muito junto. Sim. Porque nós éramos só nós duas na casa. Então a gente brincava o tempo todo junto. E quando a gente ia pra casa do meu pai, juntava os 4 irmãos. E me deixava muito chateada. Porque justamente isso, quando nós estávamos sozinhas, ela brincava comigo. E quando ela tava com outras pessoas, ela me ignorava. Então eu ficava muito chateada. Então eu Porque as fazia outras coisa... pessoas eram na minha idade. Sim, E tipo assim, quando eu tava em casa, eu aceitava brincar de brincadeiras que se os meus amigos soubessem que eu estava brincando, tipo assim, eu ia assim, você tá brincando Criancinha. criança. Não, e eu aceitava, e eu gostava. Porque Sim. eu sempre fui mais criança do que as outras crianças. Sempre fui mais infantil. Tipo assim, Sou infantil até hoje. sou criança Eu ainda. brinco de Olha. Sim, a nossa outra irmã parou de brincar de boneca com 11 anos. Tipo, ela com 17 e eu com 13 a gente brincava. Então, Então a gente via essa diferença, assim, né? quando a gente ia pra casa do nosso pai, eu ficava muito com Milena, porque Milena tem a minha idade. Sim. A minha idade. Então. E eu ficava bolada. Ela porque ficava bolada. eu ficava Milena de lado. tentava defender ela. Mas aí ela começava a implicar e Milena começava a ficar de rixa com ela também. Aí ela ficava só com o Michel, com o nosso irmão. Nem Somos Tanto 3 porque meninas o e um menino. O Michel é esquisito. Vamos PS aqui. Estranho. Michel. Ele é geek, ele é estranho. Não, mesmo. mas a questão é que o Michel também é menino. Então, assim, eu sempre fui mais moleca. Mas tinha algumas coisas que ele gostava. Ele gosta de ficar no canto dele. E eu queria brincar e ele não queria ficar no canto dele. Enfim, resumindo, né? Durante muito tempo foi assim. Era implicância, eu não gostava dela, eu não queria que ela fosse amiga dos meus amigos. Quando ia ela. Mas assim, vamos lá. Eu Tinha também abria. coisas, Tinha coisas que a gente se Tinha ajudava muito. E hoje em Sim. dia a gente só vê isso hoje em dia. Por exemplo, nós morávamos, né, com a minha mãe e com meus avós. Ela tinha o quarto próprio, eu dormia com a minha mãe. E às vezes eu queria levar minhas amigas pra dormir lá em casa Era e disso tal. que eu ia falar. Então, e aí eu chegava e falei, pô, Emily, eu quero trazer minhas amigas. Pô, mas é chato, porque pra dormir no meu quarto tem que dormir com minha mãe. Então a gente sempre fazia um acordo. Quando as minhas amigas iam lá pra casa, minha mãe ia dormir no quarto dela e eu ela ia lá pro quarto dela dormir aguentar no chão. no Eu chão. dormia no chão e deixava elas conversando assim. E às vezes eu nem me metia. Sim, só ficava lá aleatória. Só ficava lá dormindo no chão. mesmo. E aí elas se sentiam confortáveis de ficar zoando, falando dos boys, falando dos meninos, falando besteira. E eu nem não ligava mesmo. Então, tipo assim, eu não percebia isso como uma grande coisa. Mas hoje em dia eu vejo, poxa, eu fazia isso por ela. E hoje em dia ela também veio. Chegou uma época que eu tinha 20 e ela já tinha 18, que a gente tem 4 Emily, anos 4 de anos de diferença. diferença. 20 pra 18 são 2, hein, Emily? Ih, meu Deus. 20 e 22. 16. Matemática, Tá mandou sabendo lembrar. legal. Minha avó era professora de matemática, ensinava até a Luma. Uma coisa interessante pra se dizer. Lumina. Meus amigos, Luma. meus amigos, a maioria Todos. também não Todos. suportava Julie. Todos Porque não. ela era mais nova e ficava pentelhando, chamando a atenção Principalmente deles uma em amiga mim. dela da escola antiga que me odiava no nível de uma vez Não querer me gostava. bater. Aí pronto, aí eu terminei a amizade com ela porque, tipo assim, ai, sua irmã é muito chata, ok. Agora, Querer a ponto bater. de querer bater na minha irmã, acabou. Minha querida, só quem podia bater era eu. Só eu que podia bater nela. Das amizades que eu tinha, porque Luma tenho desde a escola, né? Luma, gente, Cheirando Bem Que Mal Tem, do canal Cheirando Bem Que Mal Tem, vai lá, tá? A Luma era da escola, do curso de inglês, então ela ia lá em casa, passava o dia, minha avó dava aula de matemática pra mim e pra Luma e tal. Então, dos meus amigos, a única que gostava de Julie, na época que Julie era chata, era a Luma. Luminha, amor da minha vida. Aí eu reencontrei com o meu Luma, hoje em dia eu sou super amiga de Julie.
Mas eu gostava de Ah, tadinha, ela era criança. Luma é muito doce. É igual o que ela gosta. Doce. Mas enfim, então, quando eu fiz uns 22, já tava namorando. Na verdade, eu já tava quase pra casar. Né? Acho que lá pros meus 15, assim, meus 15 anos. 16. Eu tinha 20 e você 16. Vamos lá, quando fechou. Aí a gente começou, tipo assim, porque em casa muitas coisas aconteciam que não convinham falar, né? Coisa de família, enfim. E a gente percebeu que, cara, assim, a gente vale ama a pena. a gente ama a nossa mãe, a gente ama nossos avós, eles fizeram muito por nós, mas assim, a gente tinha que ser parceira, entendeu? A gente tinha que, porque tipo assim, a gente só se tem, mano. É porque vai chegar num estado da vida, não cada um que tenha, seja filho único aí, desculpa, mas assim, vai chegar num momento da vida que os meus avós vão, meus pais vão, e só vai ter eu e ela aí, entendeu? E a gente percebeu isso, tipo assim, na adolescência, ela com 16, eu com 20, cara. E não foi algo conversado. Não foi naturalmente. sentimento, assim. Tipo assim, Foi cara, naturalmente. Julia é a minha pessoa, ela tem que ser a minha pessoa de confiança. Sim. E aí a gente conversava várias coisas, começou a contar as coisas um pro outro, Ela me uma pra contava os outra. podres do namorado dela, que inclusive hoje em dia é marido. Não, com 20. Só se aproximar mais ou menos comigo com 16 anos. Mas quando Gente, se ela aproximar casou... que a gente diz é como duas pessoas adultas que se gostam e compartilham as É. coisas. Porque antes disso, a gente brincava o dia inteiro junta. Mas não tinha É papo se adulto, aproximar não de tinha se conversa. confidencializar e Isso, tal. isso. E aí, quando ela casou, eu tinha 19. Então foram 3 anos. Então, assim, quando ela casou, era o nosso... A gente considerava, né? Nosso o nosso auge que a gente entendeu? tava assim, tipo... eu tinha ainda o meu quarto e ela dormia com a minha mãe. Na época que eu tava trabalhando e ela não tava, eu chegava em casa, ela tava no meu quarto. Eu não implicava mais com isso. Mais nova eu implicava. Sim. Entendeu? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Ela Inclusive, entrava no meu eu quarto entrava no quarto escondida. Saía antes dela chegar. Pra eu às não vezes brigar, ela porque a acha- briga era feia. Tipo, isso é meu quarto, é meu Inclusive- espaço, meu mundo. Curiosidade. Ela sempre teve o Friends, os boxes de Gente, Friends, eu gosto né? muito de série. Vocês querem que eu fale sobre série? Eu sou Amo. viciada em A série, gente ama. desenhos. Hoje em dia eu assisto mais série que você. Desenhos que eu digo é anime. Quem sabe o que é anime? Enfim. E aí ela assistia, naquela época, DVD, né? Ela botava os DVDs pra Eu assistir do colecionava Friends. os DVDs da Sim. série Friends. E aí eu comecei a acompanhar, só que aí o que eu fazia? Eu Ela entrava dizia no que não quarto- gostava. Não, calma, isso é um outro assunto. E aí, como eu queria começar a acompanhar, eu tirava o que ela tava vendo. Porque sempre ficava um no Sim. DVD. Aí botava o que eu precisava ver, aí via. Aí eu falava, tá dando a hora de Emily chegar. Aí pegava, Gente, botava de volta e botava. Eu descobri isso muitos anos depois. Muitos anos depois. Tipo assim, eu não fazia ideia. Ela passava o dia no meu quarto Passava. e ia e saía antes de eu chegar. Mas, tipo assim, na época que a gente já tava de boa, aí eu chegava, ela tava no meu quarto. Aí eu, caraca, hein, não sei o quê, mas já implicando. abuso. Sou abusada, dá licença, jogava minha mochila na cara dela. Não trabalhava ainda. E aí eu comprava lanche, comprava pra mim e pra ela, porque às vezes... Porque eu não tinha dinheiro, né? Só estudado. A gente às vezes queria comer um lanche, uma pizza, e não queria pedir dinheiro pros meus avós, nem pra minha mãe e tal. Então, quando eu tava trabalhando, aí eu pagava lanche pra mim e comprava pra ela. Aí na época eu fiquei desempregada, ela tava trabalhando, aí eu ficava o dia inteiro em casa assistindo Naruto, assistindo... E aí, Pit Girl, quando ela chegava em casa, ela ia pro meu quarto, ela não ia pro dela. Ela ia direto pro meu quarto, já deitava na minha cama. Ai, não sei o E que, ó, não sei eu o que pagava lá. lanche também. E pagava lanche. Tipo assim, o difícil de sair de casa foi... Porque eu queria bem sair de casa mesmo, mas foi bem difícil. Então, assim, foi com o tempo. Por que eu tô vindo falando isso aqui, gente? Não sei. Se tem algum problema com algum irmão, resolve. Se você não tem irmão, arruma um amigo que seja seu irmão. Se você quer ter filho, pense bastante se você vai ter só um, porque é muito importante. E inclusive no aniversário que a gente foi ontem, é de um amigo meu de infância e tem mais um irmão mais novo. E a irmã mais nova é a melhor amiga da minha irmã. Larinha, te amo.
Então, e eles também são muito assim, é uma família muito unida. Então isso é muito legal, gente. É muito diferenciado. E, cara, isso. tipo, E com os nossos outros irmãos a gente também é assim, tá, gente? Então, vira e mexe, eu dou um pulo lá. E aí eu vou ver meu pai, vou ver meus irmãos. Sou apaixonada pelo meu irmão, eu te amo, você é o único irmão que eu tenho. É porque é o único irmão, né? São 3 meninas e um menino, é o único irmão. Te amo, Michel. Mas é muito bom, gente. Então, assim, eu falei assim, vou gravar um vídeo com a minha irmã, para as pessoas conhecerem. E, tipo, não é só porque nós somos irmãs de sangue, mas você pode ter esse tipo de conexão com qualquer outra pessoa. Porque é nível que às vezes eu só falo um negócio pra Emily e ela já entende. Eu nem deixei explícito, ela já entende, sabe? Que é sobre alguma coisa, que é... Às vezes, tô chateada, eu já sei sobre o que é, mas não pergunto. Porque se eu não falar o que é, vai falar depois. E eu fico, caraca, aí às vezes eu me pego pensando, caraca, se eu não tivesse Emily na minha vida. Falei, caraca. Não veio não. Mas é sério, cara. Isso, tipo, eu tenho minha melhor amiga. Gente, a gente discute, tá? Mas é tipo assim, hoje em dia é bem pouco. E a gente é, tipo, muito diferente. Não é pouco. Não é porque a gente então é fácil vocês serem amigos porque vocês gostam das mesmas coisas e vão aos mesmos lugares, têm os mesmos amigos. Não. A gente é muito diferente. Mas a gente tem coisas em comum porque a gente criou coisas em comum. Essa coisa de série, depois que ela ficava direto no meu quarto, a gente assistiu muito filme junto. Muita série junto. Então a gente foi criando gostos junto, a gente foi criando entendeu? Então isso é coisa que você faz com um amigo e que dá pra fazer com seu irmão também. Sim. E outras amigas minhas, cara, são totalmente diferentes. A Lara é totalmente diferente. A melhor amiga da minha irmã é totalmente diferente dela. Nossa, ela é toda perua, eu sou toda machinha. Mais ou menos. Hoje em dia minhas amigas, Soraya, Sara, Izzy, Rebeca, você não, você quer amiga... Resumo. Temos amigas diferentes. Então se você constrói uma amizade com uma pessoa totalmente diferente de você... Não tem por que você dizer que não dá pra construir uma amizade com seu irmão, com sua irmã, porque ela é diferente de você. Até porque não tem coisa mais em comum do que ter o mesmo pai ou mesma mãe, ou só a mesma mãe ou só o mesmo pai. Dá pra falar mal dele. Dá pra se unir pra falar mal. Mas, e se você pensa assim, de repente você tem uma faixa etária muito distante... Vai chegar numa hora que não vai fazer mais diferença. Exatamente. Nós, quando eu tinha 9 e ela tinha 13. Eu tava na infância, ela tava entrando na pré-adolescência. Então, tinha uma distância muito grande. Hoje em dia eu tenho... Eu não vou falar minha idade. Mas hoje em dia a diferença... Chuta aí, gente. Hoje chuta dia, quantos anos... A gente do... tem diferença de 4 anos. Mas quantos anos eu tenho e quantos anos ela tem? Fala aí, que relacionamento que você tem com seus irmãos? Eu tava pensando aqui, se você me contar uma história muito interessante, eu venho contar essa história aqui no meu canal. E dou meu conselho pra você. Conselhos da Amy. Não ouve o conselho dela não, porque sim, geralmente é pra dar conselho. Adoro dar conselho. Me ouça, porque eu sou muito... eu dou uns conselhos que são fenomenais. Não, gente, vamos acabar com esse vídeo, que já ficou muito longo. E foi isso mesmo, me apresentar minha irmã, contar a história da nossa irmandade. Então ele me fala que relacionamento que você tem com seus irmãos, com sua irmã, com seu irmão. Se você não tem irmão, não tem problema. Nós tem temos um amigo primos que são tipo irmãos, sabe? Então assim, não tem essa tipo, eu não tenho irmão. Cara, tenta se conectar a alguém próximo nesse nível, porque é alguém que você vai levar pra sua vida. É assim. Muito importante. Um primo, um tio que parece irmão, alguma coisa do tipo. E se no final da sua conta não tem parente, meu amigo, vai um amigo, irmão, porque sempre vale. Então é isso, gente. Curte esse vídeo, comenta aí, fala aí o que você achou e como é que é a sua vida e sua relação. Se você tem um amigo, irmão, amigo do irmão é seu amigo também, tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Falem se gostaram de mim, se não gostaram, não falem nada. Bem assim. Ai, não critica não. Não critica não. Tem baixa autoestima. Baixa autoestima, mas eu vou ficar triste, vou ficar chateada. Pelo amor de Deus. Só pensamento positivo aqui. Coisas positivas. Enfim. Então dá like, comenta, curte, se inscreve no canal, sininho aí pra você saber quando eu coloco, quando eu posto vídeo, tá bom? Beijo!